Eu nunca vi um justo desamparado em ti. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Buenos dias, sagrado seja, poderoso anjo da justiça, varraia. Sagrado seja, e abre o caminho que os anjos vão passar. Poderosa espada divina, sagrado coração, manifesta o poder do justo hoje nesta minha oração. Vassarriar. Vamos lá, buenos dias. Quando a gente fala um nome de um anjo, a gente não está falando um nome vazio. É um nome do próprio Deus. São 72 nomes de Deus manifestados no reino angélico. Cada nome traz um segredo, uma frequência, uma qualidade do próprio Criador. Então, quando a gente traz a força de um nome, de um anjo, saiba que você está manifestando um nome divino, um nome sagrado. É além de um anjo, é uma frequência do próprio Criador. Impronunciável é o seu verdadeiro nome, mas ele, em sua infinita misericórdia, providenciou 72 nomes que trazem as qualidades deste Criador soberano. 72 nomes da árvore da vida. Hoje a gente fala sobre um desses nomes. Lembrando, eu não estou falando na profundidade do nome do Criador, mas eu estou falando das atribuições dos seres celestiais. Os nomes deles trazem uma frequência do próprio soberano e imutável, impronunciável, tá? Então, quando eu abro essa live, esteja assim consciente de que a gente está entrando num assunto divino. Pelo menos é como eu acredito e como eu sinto essa energia. Hoje é um dia que é especial, um anjo espirituoso, um anjo justo, um anjo da paz, um anjo do amor, o anjo que corta as barreiras, mas ele é justo. Então, assim, toma cuidado ao evocar o nome de um juiz celestial, porque se você não está sendo justo, o juiz irá te mostrar a tua própria injustiça. Mas é um nome que traz na essência a própria manifestação de um amor. Ele não vai te sentenciar, ele vai te mostrar aonde você não está sendo justo, para que misericordiosamente, com amor, você providencie as mudanças necessárias para acoplar na sua vida a própria manifestação da justiça, tá? É forte cada nome divino. Então eu quero assim, bom dia, Anderson, paz e luz. Eu quero assim manifestar para vocês que essas manifestações angélicas, na minha perspectiva, na minha vida, elas trazem uma força muito grande. Quando eu manifesto um nome divino, eu estou trazendo para o meu campo as qualidades desse ser celestial, tá? Então eu senti de colocar uma música, pentecostal, mas eu acredito que as mensagens, tanto desses seres, elas não são de única e exclusiva fé. Para minha vida, são ferramentas que eu posso trazer para o meu cotidiano como mensagens. Então eu nunca vi um justo desamparado em ti, quando busca essa força dessa justiça. Olha que bonito. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Manifesta esse poder justo, espirituoso. O anjo da justiça, ele fala sobre o poder que nós temos de escolher os nossos caminhos. E cada força que a gente escolhe sempre tem uma via de duas mãos.
Então escolha sempre com o seu coração o melhor caminho que tem para você. Seja justo, principalmente com os teus valores internos. Não é uma mensagem religiosa, não é seguir uns preceitos religiosos. É seguir o que o teu coração fala. Porque muitas vezes dentro dos berços religiosos a gente vê injustiças sendo cometidas por nome de fé. E quando acontece isso, olhe para dentro do seu coração e sinta se ali realmente está sendo um berço justo. Porque a justiça do próprio ser divino não é religiosa. Ela é um estado espiritual e vem do próprio coração. Ao entrar em sintonia com esse anjo de justiça, ontem e hoje, veio assim no meu coração esse recado. Não esteja mergulhado em meio às multidões, pois quando eu estou imerso às multidões, a frequência das multidões corrompe o meu ser. Porém, não esteja afastado dos seus semelhantes, ao ponto de vê-los como formigas alecrim dourado. Esteja entre o meio termo, não se embriague com a massa, mas não fuja do seu estado humano. Esteja no meio termo, no meio do caminho. Essa força fala-se sobre justiça, equilíbrio. Vassaviá, ele é o anjo dos juízes e também o anjo dos advogados. Ele exerce influência nas questões judiciais. Esse é um excelente anjo quando a gente está passando por algum problema no campo da justiça. Evoque o seu nome divino se você precisa dessa força, deste amparo, desse ser que trabalha com os juízes. Peça intercessão desse ser, desse nome divino, ao seu favor, se assim for justo, entende? Torna a pessoa mais amável e espirituosa. Ele concede o dom da palavra, além de garantir um estado espirituoso. O estado espirituoso não é o estado de espiritual, tá? Como assim? O estado espiritual é quando a gente entra nessa sintonia para falar sobre os seres divinos ou falar sobre a nossa espiritualidade. O estado espirituoso é uma elevação do seu ser. Então, se eu estou me sentindo para baixo, triste, depressivo, é uma boa evocação Vassariá, porque Vassariá, ele vai levantar os teus ânimos, tá? Então ele vai te ajudar a você entrar no estado mais espirituoso. Se você está tendo dificuldade com o dom da palavra, não está conseguindo se comunicar direito, pode-se evocar Vassariá para te ajudar a manifestar o dom da palavra de forma correta e assertiva, tá? Vassariá, ele responde aos domingos. Hoje é um dia de manifestação desse anjo. Então, o dia inteiro a gente consegue manifestar Vassariá. Porém, nem todo dia a gente consegue manifestar Vassariá forte. Hoje é um desses dias de força. Caso você esteja precisando de uma manifestação de Vassariá na sua vida, o dia é domingo. Todos os domingos, das 10h20 às 10h40, é um portal de maior frequência angelical, celestial, com esse nome de Deus. O nome Vassariá significa Deus é justo, ou Deus espirituoso, tá? Tem-se versões, traduções diferentes. Como a gente está falando sobre o nome que traz a força hebraica, melhor a gente perguntar em si para um rabino o que traz. Porque quando a gente traduz para o português, pode trazer outros tipos de qualidade. Hoje eu estou trazendo essa qualidade de Deus é justo, Deus é espirituoso, que é o que eu quero manifestar na minha vida. Eu posso trazer a evocação de Vassariá trazendo a manifestação salmista, os versos escritos por Davi. Salmo fala-se sobre as manifestações das chaves que o rei Salomão teve e passou para o seu filho. O Salmo não fala-se sobre uma verdade absoluta, mas ele é um contexto histórico do que Davi vivia lá atrás. Porém, o anjo sendo uma ferramenta frequencial, a gente pode utilizar essa frequência do Salmo ao evocar esse anjo. Porque a gente tem que ler entre linhas e ter um discernimento. Davi vivia há mais de 2000 anos atrás. Ele estava ele estava tentando passar nessas palavras o que ele vivia naquela época.
Então não se trata sobre uma verdade absoluta, mas tem-se uma verdade espiritual por trás. Então, o Salmo 32, ele fala-se sobre justiça. Caso você estiver precisando evocar vassariar e você não sabe fazer uma evocação angélica, você pode utilizar o Salmo. Mas lembre-se, não é ferro e fogo. Se trata-se sobre um conceito histórico da visão que Davi tinha e como ele atribuía a manifestação desse ser celestial frequenciando nessa etapa de vida dele, tá? Então vamos entender o que o Salmo 32 diz? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e te perdoastes a minha culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis a ti, orem a ti, enquanto podem ser encontrados quando as minhas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservas nas angústias, e me cercarás das canções do livramento. Eu o instruirei e ensinarei o meu caminho, e o que não deve seguir eu aconselharei e cuidarei de ti. Não sejam, ó que interessante, não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados como freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege aquele que confiam. Alegrem-se em ti, Senhor, e exultem você que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Eu achei assim muito interessante essa parte que fala sobre um cavalo e burro que precisa de rédeas para ser controlado. E uma das coisas que eu venho compreendendo na minha espiritualidade é a força da liberdade, de que toda vez que eu preciso de alguma rédea, algum comando para seguir uma vida espiritual, eu não estou encontrando com a verdade de um caminho de encontrar com o poder do Deus que sou. Então tá me trazendo assim muitas revelações sobre o meu caminho, fazer as manifestações do anjo. Isso me ajuda assim profundamente. A vela que faz a manifestação do anjo no dia de poder dele, domingo, das 10h20 às 10h40, é a vela de cor amarela. O cristal é o citrino, tá? Outro cristal da fortuna, da boa sorte e da prosperidade. E é isso aí. Vocês gostaram da live? Falar um pouco sobre o anjo? Vamos fazer uma oração ao anjo? Eu vou colocar aqui na tela uma oração ao anjo, tá? Vamos lá. Eita! Aqui, ó. Uma oração ao anjo. Não, eu não coloquei ela aqui pra colocar durante a live. Não tem problema. Vamos ver se eu coloquei ela. Deixa eu olhar com calma. Peraí.